Evangelho de João, aleluia, capítulo 19, glória a Deus, verso 30, aleluia. Quantos acharam, diga tetelestai. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Você crê que está escrito assim? Amém? Amada igreja, povo de Deus, nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome santo daquele que se entregou por nós. Nesse período do ano, o mundo comemora essa semana que é chamada Semana da Paixão. Mas existe um povo que comemora de uma maneira totalmente errada, com tradições. O que é que há de comemorar com vinho, com álcool, onde homens bebem e causam intrigas e contenda entre si? O que é que há de comemorar com caretas e chicotes nas mãos, chicoteando pessoas para entregar alimento? A pessoa, para receber o alimento, tem que ser chicoteada. Que tradição é essa? Que tradição é essa que no sábado de aleluia, em vez de orar e agradecer a Deus, muitos fazem festas mundanas para se encher de cachaça, se embriagar e arrumar confusão? Que tipo de comemoração é essa? Mas a Bíblia mostra a maneira correta, a maneira certa. Eu falei de um povo que comemora de uma maneira errada, mas existe um povo do céu, aleluia, que é os anjos, que comemoram todos os dias, e principalmente mais nesse período, e um povo aqui na terra que sabe glorificar e exaltar da maneira correta, que sabe homenagear e fazer conforme ele diz: fazei em memória de mim. E nesse período, Jesus, todos conhecem a história. Jesus estava orando no monte com os discípulos, e os guardas chegaram com Judas, e Judas beijou a Jesus, e Jesus disse: tu me trai com um beijo, Judas? E os guardas pegaram Jesus e o levaram até as autoridades católicas, religiosas, melhor dizendo, e quiseram fazer o primeiro julgamento, e assim o fizeram, indagando a Jesus acerca do que as profecias passadas já falaram, que Jesus viria para curar e libertar e transformar a humanidade. E os homens estavam julgando ao Senhor por isso, por fazer o que estava escrito e o que estava profetizado. Ali, depois de julgado, ele foi levado às autoridades da terra, a reis, e foi zombado, e assim escarnecido, humilhado. Depois foi levado a uma autoridade militar, que ali, também pela população que estava ali presente, e as autoridades religiosas, aquele homem também foi humilhado, ao ponto de ser trocado por Barrabás, que era um assassino, um ladrão. As pessoas preferiram a Barrabás e não quiseram Jesus. E assim Jesus é levado para ser açoitado, chicoteado. Pedaços da sua carne foram arrancados naquele sangrento
que para eles era uma correção, mas era uma carnificina, conhecida e popularmente dita. Depois de Jesus ser escarnecido, chicoteado, ele leva a sua própria cruz até o Gólgota para ser crucificado, e não reclamou e não murmurou. Como um carneiro foi levado ao matadouro para ser crucificado e assim sanar o pecado da humanidade. E Jesus é pregado na cruz por aqueles soldados que de uma maneira muito violenta fazem aquilo, e Jesus disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E assim Jesus é levantado da cruz, e as autoridades religiosas e aqueles que estavam ali começaram também a escarnecer: desce da cruz, tu não diz que é santo, que é Deus. E Jesus nada a falar. Mas chega um momento, que é esse que nós lemos o versículo. Jesus pede água e lhe dão vinho. E quando ele vê que ali não era água, mas era vinho, quem sabe até por chacota dos guardas, e não dar água, mas sim vinho ao Senhor, ele disse: está consumado, está pago, valeu a pena. Aleluia. E ele entrega o seu espírito porque ele quer. Louvado seja o Senhor. Está consumado, tetelestai é o tema. Foi uma mensagem que Jesus transmitiu a um grupo de pessoas que ali estavam naquele lugar. Ali existiam vários grupos de pessoas, mas Jesus fez questão de transmitir esta mensagem. Jesus estava transmitindo uma mensagem para aquele momento, e também uma mensagem que iria se estender para o futuro da humanidade. Aleluia. E o primeiro grupo de pessoas que Jesus, aleluia, transmitiu a mensagem foi para aqueles que o crucificaram. Ele disse: podem chicotear-me, podem arrancar partes da minha carne, podem me crucificar, mas vocês estão me crucificando porque eu estou deixando, porque eu quero. Mas o preço foi pago. Jesus, vendo aqueles homens naquela violência, o crucificando na cruz, e ele dizendo: podem fazer o que quiserem, mas o preço já foi pago. Aleluia. E Jesus estava dizendo: me crucifiquem, podem fazer isso, mas eu renderei o meu espírito porque eu quero, e eu confirmarei tudo na minha ressurreição, porque a dívida foi paga, a dívida foi quitada, tudo está pago e ninguém deve nada perante a humanidade, em nome de Jesus. Ele estava dando também um recado, não só naquela oportunidade, mas ele estava dando um recado para os dias de hoje. Ele estava dizendo: olha, podem crucificar os meus filhos, podem crucificar os meus servos, mas eu digo, já está tudo pago, porque eu paguei essa conta e ninguém cobra. Louvado seja o Senhor. Estevão, fazendo a obra, foi ali odiado por muitos e foi apedrejado. E ele, sendo apedrejado, ele olhou para os céus, aleluia, e os céus estavam abertos, e aquele era um sinal de que tudo tinha sido pago. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão viu isso, e foi confirmado esse sinal.
e Jesus crucificado, todo o seu sangue derramado na cruz e naquele lugar no Calvário, aleluia, trouxe a nós a redenção, porque Efésios capítulo 1 verso 7 está escrito: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça. Ou seja, a palavra está dizendo que temos redenção pelo sangue daquele que pagou a conta. Temos a remissão das ofensas, a remissão das transgressões, as remissões das iniquidades, tudo em riquezas da graça do Senhor, porque Ele estava na cruz e disse: foi pago, não existe mais pecado, foi pago, não existe agora ninguém dizer, não tem jeito para mim, tem jeito sim, foi pago por Jesus no Calvário e na cruz, o povo, aleluia. Jesus estava passando essa mensagem para os que lhe crucificaram. Um segundo grupo de pessoas que Jesus também estava entregando a mensagem eram os seus perseguidores que ali estavam, os saduceus, os fariseus. O Senhor estava dizendo: vocês me perseguiram até agora, me perseguiram com as suas leis, mas eu quero dizer para vocês que o preço foi pago. Aleluia. Eles estavam ali e foram até o fim, e perseguiram, escarneceram e falaram piadas, soltaram piadas ao Senhor, mas o Senhor olhou para eles com autoridade, como Deus, como o Senhor, e disse: está pago, está consumado, vocês não podem fazer nada, o diabo não pode fazer nada, porque vocês foram usados por Ele, mas está pago, tetelestai, louvado seja o Senhor. Jesus estava dizendo também para o futuro e os dias atuais: perseguirão o meu povo. Ele disse: no mundo tereis de aflições, mas tem de bom ânimo, eu sou contigo. Jesus estava dizendo que iriam perseguir a igreja, como há tempos vem perseguindo. Vocês sabem as perseguições que a igreja enfrenta, mas nada impediria, porque Jesus disse: está pago, está consumado, tetelestai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus, em outras palavras, estava dizendo, aleluia, não adiantaria perseguir o meu povo, não adiantaria perseguir a igreja, porque eu paguei o preço com o sangue do Cordeiro, Cordeiro vivo, o Santo de Israel. Não podem fazer nada com o meu povo, não podem tocar na madre da minha igreja, porque está pago, está consumado, eu sou o Senhor. E Hebreus 13:12 escreveu: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus começou a ser humilhado no monte, como eu falei, levado pelos soldados, e ali, antes de chegar à cidade, ele foi humilhado, chicoteado. Vocês sabem a história. Tudo isso para santificar um povo que está aqui nessa noite o adorando em espírito e em verdade. Aleluia. E foi com sangue do Todo-Poderoso. Não foi qualquer sangue, antigamente. E ali era feito o ato sacrificatório por cada pessoa que pecava no tempo do Antigo Testamento. Mas Jesus se fez o próprio Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. E com certeza Jesus o fez. E quando ele entrega o seu Espírito, ele disse: está consumado, está feito.
está realizado. O meu plano de salvação foi implantado na terra, e não tem quem mexa, e não tem quem impeça, e não tem quem mexa com o meu povo, e não tem quem mexa com a minha igreja, porque está consumado. Eu entreguei minha vida e ressuscitei ao terceiro dia, aleluia. Não se pode mudar, aleluia, o que Jesus implantou, aleluia. Não tem diabo, não tem demônio, não tem inimigo, está consumado, está decretado, tetelestai, aleluia. O terceiro grupo de pessoas que ali estavam, além dos que o crucificavam, além dos que o perseguiam, ali estavam os familiares de Jesus. E Jesus também transmitiu uma mensagem para eles. Jesus disse aos que faziam parte da sua parentela: não se angustiem, não chorem. Em outras palavras, enxugue as lágrimas, porque eu estou fazendo é necessário. Eu estou pagando a dívida dos pecadores. Não chorem, se alegrem, aleluia, porque a salvação está aí. Louvado seja o Senhor. Ele estava dizendo também de uma mensagem que toda a família dos dias atuais iriam passar por tribulações, iriam passar por provas, por lutas, mas ele estava dizendo: tenha ânimo, eu paguei o preço por a família, aleluia, e a tua família está debaixo da cobertura daquele que disse: está consumado. Mas pastor, falta alguém se converter ainda. Tetelestai, está consumado. Só basta um pedido de perdão para que se cumpra e ele seja salvo para a glória do Todo-Poderoso. Ainda há tempo. Continue orando para essa pessoa que ainda não aceitou a Cristo. Continue apresentando ao Senhor, continue falando de Deus, as maravilhas do Senhor, porque no tempo certo, aleluia, a palavra vai tocar, a obra será feita, e aí você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Atos capítulo 20, verso 28 diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito de vós constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, e ele resgatou com o seu próprio sangue, aleluia. Ele está dizendo: ninguém vai ficar de fora, ele vai resgatar todos pelo sangue do Todo-Poderoso, aleluia. Está consumado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje, quando eu cheguei aqui nessa igreja, como sempre eu vejo ele, eu fico alegre. O nosso abençoado aqui, o irmão Messias. O irmão Messias trabalhou aqui nessa galeria da igreja e não era crente. Ele também ouviu a gente falando que iríamos levantar uma igreja lá na zona rural, e ele disse: eu vou. E ele nos ajudou a levantar a igreja da Lagoa do Mar. E ele não era crente. Eu sempre orava por ele, ele ali conosco ali, participando das orações, das brincadeiras santas, também da alimentação, que era uma fartura, né? E eu dizendo: Senhor, esse homem tem um coração bom, salva ele, Jesus. Aí passaram-se alguns anos, aleluia, e eu fui um culto na igreja da missionária Rosa, e quando eu chego lá, vejo ele, Messias crente. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Tetelestai. Está consumado. Não há um que se perca. Louvado seja Deus, porque Deus tem propósito para todos. E
a palavra chegou ao coração dele. E ele hoje estava aqui louvando ao Senhor. E eu observando que estava dando mais glória aqui era ele. Aleluia. Por isso que o Senhor se entregou na cruz. Foi por você, Messias. Foi por essa igreja. Foi por esse povo. Aleluia. Por isso, aleluia, que o Senhor estava dizendo, aquele povo que ali estava, está consumado, está feito, está realizado, aleluia. Pessoas aqui já foram separadas, e no futuro muito e muito mais. Louvado seja Deus. E eu ressuscitarei ao terceiro dia, e depois eu vou ajuntar as ovelhas da casa de Israel e levar para o lugar onde eu tenho preparado. Aleluia. Jesus no Calvário disse: está consumado, transmitindo uma mensagem aos que o crucificavam, aos que perseguiam, aos seus familiares, dizendo: levanta a cabeça, é necessário. E por último, ele estava transmitindo uma mensagem àqueles que estavam ali ao lado da sua mãe, que o seguiram até o último dia, porque creram que o Senhor era o Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse: não se preocupem, não desanimem, não desistam, porque está tudo pago, está consumado. O Senhor estava dizendo: permaneçam firmes, mediante a tudo que vai acontecer, estejam firmes, estejam de pé. Aleluia. Tudo que eu disse nos dias que passei na terra será cumprido, será feito, será realizado, porque está consumado. Vai se cumprir, vai acontecer, aleluia. Para muitos já aconteceu, aleluia. As bênçãos chegaram, a família está na presença do Senhor, mas tem muito ainda para acontecer em famílias, em lares e em vidas que aqui estão, aleluia. E essa semana o Senhor te lembra: está consumado. Ei, eu não esqueci de você, não acabou a tua história ainda não, continua, porque eu tenho muito para fazer na humanidade, eu tenho muito para fazer na tua vida, eu tenho muito para fazer na tua casa. Tetelestai, está consumado, está pago. Louvado seja o Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, verso 9. Paulo escreve: logo mais agora tem sido justificados pelo sangue, e seremos por ele salvos da ira. Justificados pelo sangue daquele que disse: está pago. Seremos salvos da ira de Deus, porque a ira de Deus virá, e aquele que não estiver debaixo do sangue do Jesus, do Senhor, ai daquele. Mas aqueles que estão debaixo da promessa, tetelestai, consumado, realizado, louvado seja o nome do Senhor, será salvo. É a promessa para mim, para você, para a sua casa e para a sua família. Ei, abra os olhos, comece a volte a caminhar, a andar na presença do Senhor Jesus Cristo. Não desanime. Eu sei que as circunstâncias têm sido difíceis, lutas têm sido travadas, mas o Senhor está dizendo: foi pago, aleluia. Essa conta foi paga, você não deve nada. Louvado seja Deus. Levante a cabeça, porque a tua história será mudada, porque está pago em nome de Jesus. O Senhor fez aquilo com amor, fez aquilo com reverência, fez aquilo com autoridade de um rei, de um Senhor. E eu sempre costumo dizer que se fosse para fazer tudo de novo, Ele o faria.